Salve, salve! Eu sou o professor Alex e você está no ENFA Termine Seus Estudos, ok? Aqui é o professor Alex, também eixo de humanas, e hoje o assuntinho da aula, o objetivo dessa aula será charge, tirinhas e gráficos, assunto que sempre está caindo no Enseja, ok? E não esqueça, se inscreva aqui no link, meus amores, tá aqui ó, se inscreva no link, não esqueça. E também se inscreva no canal do YouTube e também no Facebook, deixa lá seu recadinho pra nós, ok? Conto com vocês lá, tá bom? Assuntinho de hoje escolhido pra vocês, charge e tirinhas. Assunto que amedronta quase grande parte esmagadora, todo mundo, quando vê uma charge já gela. Quando vê, aliás, o que é uma charge? Charge, meus amores, vem comigo. Charge é aquele desenho, né? Tá de uma forma exagerada, alguns têm gibizinho, outros não. Do quê? Uma charge é um gibizinho, um desenho. E o que traz esse desenho em toda a questão da prova? Essa charge ou tirinha sempre é um desenho exagerado, certo? Ou traz fala, ou não traz fala, traz algum detalhe, traz menos detalhe, traz grandes detalhes. Qual que é o objetivo de uma charge, uma tirinha numa prova? Por favor, memorize essa frase, essa palavra, quando você vê uma charge ou uma tirinha no Enseja, por favor. Qual que é o objetivo e o alvo de uma charge ou tirinha? Vem comigo, escreva isso, faz uma tatuagem disso, por favor, não esqueça. O objetivo de uma charge, uma tirinha, numa prova é buscar a crítica. O alvo de uma charge, uma tirinha, não é para ver se o desenho é bonito. Ai, que engraçado. Não é isso. O alvo de uma charge, uma tirinha, numa prova, no caso que vocês vão fazer um Enseja, é sim, é buscar a crítica. O que ele está fazendo para me sacudir? Eu até brinco assim, ó, uma charge, uma tirinha numa prova é você analisar, observar e simplesmente dar um chocolhão, tipo assim, um chocoalhão, sabe assim, um chocoalhão assim, ó, pegar você e falar, você entendeu a mensagem? E qual que é a mensagem? É sempre algo crítico, correto? E aí é o medo que as pessoas têm, olhou uma imagem, olhou uma tirinha, ai, não vou entender, não é bem assim. Guardem isso. Olhou a charge, olhou a tirinha, grave. O alvo é a crítica. O que você tem que encontrar na charge é a palavra crítica, correto? Aqui, meus amores, eu vou dar passo a passo como você vai acertar essa questão de charge ou tirinha que vai cair na prova. É 3 dicas valiosas. Não vou negar. Completou essas 3 dicas, não tem como você errar essa questão na prova. Vai por mim. E outro detalhe importante, dessas 3 dicas, você sabendo 2, sim, dessas 3, 2, já é o suficiente para você ou eliminar várias ou dar um acerto na bucha mesmo. Mas eu sugiro você ter essas 3 dicas bem valiosas para vocês. Então vamos lá, deparou com uma charge na questão. Calma, respira, lembra dessa aula, o alvo é a crítica. Primeira coisa que você vai fazer numa charge, cuidado. Não leia as alternativas, por favor, isso confunde você. Pega a charge, tranquilo, observe, isso é importante que eu vou falar para vocês. Ó. Primeira dica, observar cada detalhe. O que é cada detalhe da charge? A charge é um desenho, e simplesmente é um desenho exagerado. Não só exagerado, como uma questão de até impossível de acontecer. Mas você vai observar detalhe por detalhe. O que é cada detalhe? Você vai observar se tem personagens ali, quem são os personagens, qual é a ação dos personagens, o que eles estão fazendo? Andando, batendo, socando, qualquer coisa. Então você vai observar os personagens, a ação e principalmente, não despreze, objetos. Tá certo? Objetos em toda a tirinha e charge são essenciais para você acertar. Lógico, muitas charges talvez não tenha questão do personagem, mas tem uma atitude, tem uma ação e tem objetos. Então, fique atento. Eu até peço para os alunos assim, quando deparar com uma charge, circula tudo que você está vendo. Não deixa seu olho escapar em nada. Observa cada detalhe. Observou cada detalhe, similou, ou seja, juntou as ideias, pensou nisso daí como, nossa, aquele personagem fazendo aquilo com aqueles objetos, oh meu Deus, acabou. Identifica a crítica. Eu brinco assim, ó, quando você pegou o que cada detalhe falou com você, agora a mesma coisa que eu pegar essa crítica e falar assim, você entendeu a mensagem, meu querido? É isso que ela quer fazer com você. Então a charge, a tirinha, ela quer chacoalhar a sua vida para você identifica, no caso, a crítica. Você chegou nesse mecanismo aqui,
vai por mim. A chance de você acertar é gigantesca. Então sempre busque a crítica, correto? Agora que eu falo até brinco com os alunos assim, ó. Observei detalhe. Nossa, professor, estou muito detalhista. Observei cada detalhe, cada vão, ótimo. Identifiquei a crítica, me chacoalhei. Nossa, captei a mensagem. E agora para você acertar definitivamente, escrever assim na prova, toma, examinador, e falar assim, acertei, é o terceiro item aqui, chamado conhecimento externo. Caso você deparar com uma charge, observar o detalhe, captou a crítica e você tiver um conhecimento extra, aí vai de cada um. Ah, eu tenho conhecimento de leitura, gosto de ler jornais, um conhecimento extra do assunto. Aí, meu amigo, pode rir, ser feliz e anotar a questão certa. Não tem como errar. Porque assim, a charge ela sempre está misturada do que está acontecendo na atualidade ou algo que aconteceu. Não precisa ser atual, não. Pode ser coisa que recente aconteceu, antigo, pode ser presente, pode ser um ano atrás, seja qual for. Mas se você tem um conhecimento externo de qual é a crítica, acabou. Você acertou o exercício. Por isso que eu falo para os alunos assim, observou? Observei. Captou a crítica? Captou. Mas eu não tenho conhecimento externo daquele assunto. Relaxa. Se você captar a crítica daquela charge, daquela tirinha, vai por mim que a grande parcela de você acertar é imensa. Se você tem um conhecimento externo daquele assunto, melhor ainda. Aí é aquela lá que você escreve na prova o quê? Toma, examinador. Eu acertei essa, correto? Então isso é uma questão de charge. Logo após eu vou dar exemplos para a gente praticar um pouquinho toda essa questão aqui, correto? Então não esqueça, galera, não tenha medo de charge ou tirinha. É muita calma, uma pergunta quase entregue. Então, por favor, sempre busque essa palavra aqui, crítica. É um chacoalhão para você entender como tá. Correto? Agora, um outro assunto que muitos alunos têm medo. Quando vê aquilo lá na prova, sai correndo, deixa em branco, pula. Não faz isso, meus amores. Por favor, não faz. Quando cai gráficos. Sabe, gráficos para cima, para baixo, pizza, tudo aquela coisa assim. O aluno morre de medo, não sei por quê. Outra questão também muito fácil. Quando cair gráfico na prova, qual que é o objetivo do gráfico? Ele não vai buscar uma crítica, viu? Charge é buscar crítica. Gráfico é simples. Ele quer que você busque explicação. Opa, escrevi certo aqui. Explicação ou soluções para o fenômeno do gráfico, correto? Tipo, vai cair um gráfico qualquer, seja ele assim, assado, de lado, seja como for, o que ele vai perguntar na questão? O que está explicando o gráfico? O que tem no gráfico? O que você solucionaria no gráfico? É isso que ele vai fazer com você, meus amores. Tenta imaginar eu vou até ser categórico. Quando cai um gráfico, você é o líder de uma empresa gigante, ou você é um presidente de um país, seja qual for. A solução o que é? É você ter o gráfico estampado e dê uma solução para aquilo, meu filho. Explica por que está aquilo. É simples, gráfico é isso que quer mostrar para você. Então não assuste. Sei que gráfico dá, muito gráfico, é muito número. Cala a boca, não é. A questão é simples. É barra, linha, acabou, é simples. Basta você olhar bem e mostrar o quê? Uma explicação por que o gráfico está assim e o quê? Uma solução para acabar com isso. Deu para entender? E agora alguns gráficos que eu vou demonstrar depois com um exemplo para vocês. Existem 4 tipos de gráficos que sempre está caindo nas provas. O gráfico linear ou de lineares. O que é gráfico linear? É aquele gráfico assim, vou fazer bem porcamente aqui, bem feiamente para vocês aqui, desculpa. Gráfico linear é quando pega aquele gráfico assim, que tem linha. Oh, não, difícil, né? Tem linha. O que tem linha? Aquela coisa assim, tem linha, sim. O que é legal de ver nessa questão de linear? Tem linha, não tem, meus amores? Subiu. Desceu. Legal. Por que fez isso? Eu estou dando uma explicação e eu quero uma solução. Então, um gráfico em prova, vem comigo, é isso. Um gráfico de linear tem linhas. E você vai explicar o porquê reduziu, ou porquê aumentou, e você vai dar possivelmente uma solução. A prova, no caso, ela vai pedir ou para você explicar por que está assim, ou para você solucionar por que está assim. Entendeu? Então é isso. Gráfico linear é o que tem linhas. Gráfico de barras, o nome já diz. É aquele gráfico que tem o quê? Barras, jura? Barrinhas. Com certas informações, mesmo item. Vai dar uma informação qualquer, de um assunto qualquer, e vai perguntar, por que está assim? O que você solucionaria para ficar melhor assim? É isso que é um gráfico. Gráfico de colunas, o nome já diz. Lembra de coluna de casa, né? Para sustentar. Coluna.
coluna são praticamente barrinhas de pé, né? Todas essas colunas aqui são barrinhas de pé. Mesma situação, né? Não deixa de diferente. Vai explicar e solucionar algum caso. Setoriais, eu coloquei assim, mas eu gosto de um nome mais elegante, mais charmoso. Os setoriais é também conhecido como gráfico de pizza. Quem está com fome agora não sai da aula não, por favor. Pizza, aquele gráfico de setores, que é circular, correto? Com várias informações assim, geralmente em porcentagem, mesmo esquema. Então são gráficos que vai aparecer na prova, não se assuste. Pensa você um cara muito mega, hiper importante, que vai o quê? Olhar o gráfico e vai falar assim, eu vou explicar o que está no gráfico e eu vou solucionar o que está no gráfico. Pensa você como uma pessoa poderosa, ou dono de uma empresa, ou um empresário, dono de uma mega estrutura, ou um presidente, seja qual for, tá certo? Então agora que a gente vai, assim, exercitar, eu vou colocar alguns exemplos e explicar como vocês vão analisar char de tirinha, na forma de humanas, e como vocês vão solucionar gráficos. Então eu vou dar uma licença com vocês, vou colocar alguns exemplos no vídeo para ver como você analisaria cada um, beleza? Agora nós vamos pôr em prática o que vocês acabaram de aprender sobre charge, tirinhas e gráficos. Vem comigo e aprenda comigo, quer ver? Vamos analisar essa primeira charge, segue a ideia, tá certo? Essa charge aqui, acredite se quiser, caiu no Enseja, ano passado, tá certo? Isso é uma charge, mano, quem não conhecia, muito prazer, ó, charge. Vocês podem ver um desenho com um certo exagero e acerta uma coisa assim, uma coisa impossível de acontecer. Vamos àquelas etapas que eu falei. Isso é uma charge. Não desespere, calma. Olha, ela fala assim, vem em mim que eu vou acertar você. Vem comigo, ó. É uma charge. Primeiro item que eu falei na charge. Observar cada detalhe. Então, eu vou falando os detalhes aqui, ver se você observou. Primeiro detalhe. O que eu estou vendo? É tudo que eu estou vendo, na categoria mesmo. Eu estou vendo dois, praticamente, homens de terno, gravata, fumando. Aparentemente apresentam homens ricos, né, bem vestidos. É isso que eu estou vendo. Correto, gente? Vocês estão vendo isso também? Isso não é mistério para ninguém, né? Dois homens velhos, bem ricos, bem assim, posudo, né, bem estilosão. E eles têm uma comunicação, né? Veja e com um rico fala para outro rico. Você viu? Já somos a 6ª maior economia do mundo, né? Se gabando disso, né? Um rico se gabando disso, falando assim, nossa, já vimos o maior do mundo, nossa. Aí do lado, olha que coincidência, do lado, aparentemente um cara totalmente roupa velha, tênis velho, tá vendo como o detalhe é importante? Tá escrito IDH 84, né? Posição, eu não queria dar essa posição não. Aí esse aparentemente, né, representa o pobre, já fala assim, ó, já o índice de desenvolvimento humano, né, 84. Qual que é a crítica, meus amores? Vocês pegaram a crítica? Então, assim, ó, tem dois ricos conversando, dizendo que o Brasil é a 6ª economia do mundo. Ui, ui, ui. Aí tem um pobre, praticamente representando bem um pobre, roupa toda estragada e tal, falando que o índice de desenvolvimento humano é 84. Longe de ser o melhor. Pegou a crítica? Pegou o chacoalhão? Chacoalhou sua mente? Qual foi a crítica? Sim, galera. O Brasil tem o quê? Enquanto a economia está alta, a distribuição de renda e o lado social do Brasil é péssimo. Sentiu o chacoalhão? O Brasil é rico? Sim. O Brasil tem uma economia boa? Pena que é mal distribuída. O Brasil é a 6ª economia, o que adianta ser a 6ª economia se o Brasil tem uma imensidão de pobreza, desigualdade social, etc. Então, esse é o chacoalhão. Adianta ser 6º do mundo se índice de desenvolvimento baixíssimo. Então, essa é a principal crítica, tá certo? Então, isso que você tem que procurar. Claro, conhecimento externo que talvez embasaria você ter. Né? O que é IDH? O IDH já está dizendo aqui, ó, isso é conhecimento externo, ajudaria. Índice de Desenvolvimento Humano é um indicador que existe no Brasil, realizado pela ONU, que é um indicador que é uma variável vai de 0 a 1. Quanto mais próximo do 1 for o país ou local, melhor a sua qualidade de vida. Então o IDH, ele não avalia quanto tem de potência econômica no mundo, ele avalia a qualidade de vida de um país. Então pensando que o Brasil tem muita grana, a qualidade de vida, se você sabia disso, é péssima. Deu para entender? Então você tem que buscar isso aí. Esse foi o chacoalhão. Que tá que o Brasil é ótimo na economia, mas quando vai no lado social, tá quase péssimo. Correto? Agora eu vou deixar um tempinho para vocês. Segue a ideia nessa outra charge aqui, ó. Captou? Captou? Essa charge não tem personagem, não tem tirinha, tá certo? Mas olha bem ela.
3 segundos. Pronto, cansei. Vocês estão vendo essa charge, deu certo aí? É uma charge que não caiu nenhuma prova. Tá escrito assim, demarcação da Amazônia. Tá certo? Como vocês podem ver, né? Árvores, 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 né? Aí a demarcação. E o que é interessante? A demarcação, se vocês repararem aqui, acho que todo mundo não é cego, espero, né? Não tem problema visual. Essa demarcação aqui, o que aconteceu? É um formato de um boi, de uma vaca, seja qual for, ou até com os cortes das carnes. Estão reparando aqui? É muito visto aqui em açougue, correto disso? Então tá falando o quê? Demarcação da Amazônia. Ótimo, Amazônia, floresta, tá certo? Qual que é a crítica principal dessa charge, meus amores? Segue a ideia? Vem comigo. O que é? Desmatamento acelerado da floresta amazônica. Por qual item? Agropecuária, principalmente a pecuária. Por quê? Qual que é o item de externo que eu estou falando para vocês, né? Todo mundo conhece a floresta amazônica, é a maior floresta do mundo, né? Fechada, quente, úmida, grande biodiversidade, etc. Ela está sofrendo muitas ameaças. Apesar de grande parte ser preservada, grande parte de políticos demarcar áreas que não podem ser desmatadas, ou seja, elas estão tendo um certo enfrentamento com o agronegócio da região. Porque a Amazônia, meus queridos, sim, ela está na região norte, mas ela está em algumas regiões que o agronegócio é forte, que nem a floresta amazônica tem no estado do Mato Grosso. É um dos estados que mais produz, né, rebanho bovino, maior quantidade de rebanho bovino. Então lá está sofrendo isso. Então o que é a principal crítica da charge? Reparou? Tem a demarcação da Amazônia, mas tem um boi ali. Resumindo, está demarcando, mas está selecionando. Por quê? O desmatamento com a pecuária está intenso ainda. Captou, chacoalhão? Então pega sempre esses detalhes. Por isso que eu falei assim, ó, observar o detalhe e sentir a crítica. O conhecimento externo, claro, vai depender de cada um, é individualizado. Mas a crítica e o detalhe, eu acho que é legal vocês terem noção, ok? Vamos à nossa última análise de charge, para vocês terem noção. Esse daqui tem gibizinho, legal esse daqui, né? Assuntinho atual. Quem assistiu minha aula passada, pode ser que acerte, aí vai ter conhecimento externo, vem comigo, tá certo? Vamos lá, primeiro passo, observar cada detalhe. Personagens, ações, objetos, etc. Primeiro item, vou perguntar aos personagens, né? Vocês podem ver, 2 pessoas, aparentemente, né? Negros. Aqui tem um senhor, né, bem de terno, posudo, parece até um político tal aqui. E agora outros detalhes que pode chamar a atenção de vocês. Tem uma bandeira, e um muro, tá certo? Tá certo, um muro. Então, ó, tem 2 pessoas aparentemente negras. Um político, né, meio posudão, né, cara, político assim, uma bandeira, aí conhecimento externo, talvez muita gente saiba. Isso daqui. Agora vamos lá. Tem uma ação. O cara que está nadando, o negro que está nadando, ele faz uma pergunta. Por que você acha que nós viemos aqui para roubar? O cara faz uma reticência e responde. Porque isso é que fizemos quando invadimos seus países. Aí que tá. Qual que é a crítica, tá certo? Se você pensou na crítica, esquece a crítica. Não, tá? A crítica é que eles não estão deixando pessoas entrarem, não estão deixando refugiados. A questão da imigração ilegal, reparou disso? O controle de pessoas entrar ilegalmente no país. Isso é uma crítica, parabéns. Então tá criticando assim, esse exagero de não deixar. Até o muro, deixa que vocês repararem aqui, tá certo? Envolve isso, não deixar entrar, a questão do controle de imigração ilegal. Agora, itens de conhecimento externo que eu acho legal vocês terem. Tá vendo essa bandeirinha aqui? Se vocês não conhecem, muito prazer. Essa bandeira é a bandeira da União Europeia. A União Europeia, cuidado, não é toda a Europa, é formada por 28 países europeus, que ela unificaram sua economia simplesmente para facilitarem trocas comerciais entre elas, tá bom? Ela tem a moeda euro, que não é em todos os países, dos 28 que usam, tá certo? Então, aqui é o euro. O que ele representa? Europeus não estão deixando africanos entrar, ou seja, restrição de africanos na entrada. E olha só como é um tapa na cara essa resposta. Os africanos estão pedindo, não, deixa a gente entrar, a gente precisa entrar, a gente não vem para roubar. Olha que triste. E eles falam assim, por isso, foi isso que fizemos quando invadimos seus países. Olha só que antagônico, né? Estou pensando assim, ó, que interessante. Eles não estão deixando entrar, justificando o medo que eles fizeram no passado com os negros. Simplesmente os europeus, gente, França, Inglaterra, né, Alemanha, praticamente eles assim regaçaram quase a África toda, né, tiram toda a riqueza. Então eles estão alegando isso, que no passado
Eram os europeus que iriam na África. Então, uma crítica muito emblemática. Então, toma cuidado com esses detalhes, tá bom? Viu? Ó, detalhes agora um pouco perigosos, de bandeira, né? De questão de falar. Então, tome cuidado com isso aqui. Então, captou a crítica essencial dessa? Chacoalhou para a imigração ilegal? Restrição? Então, obrigado. Parabéns para você. Então, fique esperto, gente. Charles, se analisa assim. Você viu que eu circulei? Faça isso na prova também. Né? Pega os detalhes, o que tem ali, o que simboliza isso. Tenta sentir o chacoalhão na carteira assim para você acertar. Correto? Agora nós vamos falar um pouco, né? Agora vai para o exemplo, assim, na prática, que seria gráficos, né? Como eu falei assim, gráficos, como eu falei, ele não quer crítica. Gráfico é para assim, explique por que está assim, e uma solução, ou vai explicar para você explicar porque desceu, porque aumentou, porque está assim, ou simplesmente falar assim, você como um gestor, como um cara que organiza, como você solucionaria, tá? Correto? Analise esse primeiro gráfico aqui, ó. Esse gráfico também já caiu numa prova do Enseja e costuma cair muitos em outras provas de concurso vestibulares, tá certo? Esse gráfico aqui, vocês podem ver, é um gráfico chamado gráfico linear. Lembra que eu falei para vocês? Linha! O nome já diz, linha. Galera, não assuste com o gráfico. É linhas, linhas. Essas linhas simbolizam algo, tá certo? O que simboliza algo, né? Como vocês podem ver, essa linha um pouco mais escura aqui é a população urbana e essa é a linha população rural. Como vocês podem reparar, linhas, uma subiu muito e a outra desceu, correto? Consegue ver isso? E o que você tem que observar muito? Quando desceu? Isso que ele vai perguntar. Por que desceu? Por que subiu? É essas coisas que você tem que parar para explicar. Tenta você pensando como um cara importante, por isso, fala assim, por que desceu? Aí você vai mandar, pensa você, por que desceu? E por que se aumentou? Olha que legal esse ano aqui, tá vendo? Ó, anos 70. Sente o drama. Tá vendo aqui, ó? Nossa! Quer dizer que de 70 para cá, urbano, tá vendo aqui? Galera, não é o gráfico que tá falando para mim, eu não tô falando nada para vocês, é o gráfico que tá falando para você. Quer dizer que o urbano foi maior que o rural? Sim. Por que isso aconteceu? Ah, é isso que vai negar para você. Qual que é a solução? O porquê? Que explicação você daria para um gráfico desse para alguém? O que você poderia explicar? Vamos lá? Êxodo rural tem a ver com isso? Para e pensa. Tudo a ver. Êxodo rural foi a primeira aula que eu dei para vocês. Êxodo rural foi o quê? Saída do campo para a cidade. 100% a ver. Pode acreditar, meus amores. Êxodo rural tem muito a ver. Mecanização no campo tem a ver? Nossa, se tem. Por quê? Mecanizou o campo, sem mão de obra no campo, todo mundo vai para onde? Para a cidade. Então, essas coisas tem que ensinar o porquê subiu e por que cada vez mais está diminuindo. Reparou? Diminuindo por quê? Não usa mais mão de obra no campo. Usa o quê, galera? Maquinário. Pensa nessa questão. E hoje a população mora mais na cidade. Está aqui a porcentagem. Então, sempre busca assim, uma explicação para o gráfico. O gráfico explicou? Sim. Aconteceu um fenômeno. Um aumentou, outro diminuiu. Por quê? Leva isso. Você tem como acertar essa, tá bom? Vem para o gráfico 2. Olha que interessante. O gráfico 2 é conhecido como coluna. Captou? Coluna? Coluna. De pezinho. Lembra a coluna para sustentar a sua casa aí. Tá certo? Taxa de frequência por faixa etária, tá aí para vocês, tá certo? É um gráfico qualquer que eu coloquei aqui rapidamente na internet. Sempre em gráfico, fique atento com essa parte de baixo aqui, que são informações valiosas, tá bom? É ela que vai indicar qual que tá mais, qual que tá menos, fique esperto. Aqui, geralmente, em gráfico assim, sempre é o valor. Não é que não é importante, né? É a quantidade. Aqui que é o intervalo que vai dar. No caso aqui, se fosse perguntar assim, a taxa de frequência. O que tem mais tem é 7 a 14, aquela fase adolescente, tá certo? De 15 a 17, que é a fase do ensino médio, reparou? Não atinge 100%. Ou seja, isso que é interessante pensar, é um gráfico que talvez caia numa prova e ia falar assim, ó, seleciona o problema, como tem que acabar com isso? Primeiro problema que tem, que é a explicação? É muito baixa a frequência no Brasil. Pensando que esse gráfico fosse no Brasil, que teria explicado aqui, muitos adolescentes não têm frequentado escola, tá certo? Os pós-adolescentes, então, a fase adulta, né, muito menos. O que quer dizer isso? Esse gráfico está dizendo aqui que o Brasil está mal na educação. O que seria a solução, meus amores? O que as alternativas estariam como solução? Simplesmente o quê? Investimento maciço na educação. O Brasil está com esse déficit ainda, segundo o gráfico. Se você fosse um presidente, olhasse uma situação e falasse assim, não, preciso melhorar. Onde se viu? Como se viu, 15, 17 anos, essa frequência baixa. Com certeza, qual seria uma solução, pensando no gráfico como uma solução adequada, investimento em educação, onde se viu, investimento em ensino médio, etc. Então, o gráfico, por isso que eu falei para vocês,
Olhar esses números aqui não é só questão de, legal, bonito, não. Questão assim, que solução você daria para isso? Correto? Vamos ao gráfico 3. O gráfico 3 é legal, um assunto que está muito em polêmica aí. Esse é um gráfico chamado gráfico de setor, o famoso gráfico de pizza, tá certo? Por isso que são setorizados, tá vendo? Todo setor. Principais formas de deslocamentos em dia de semanas. Calma, tudo na legenda, reparou? Tudo na legenda assim, ó. Uma coisa que eu sempre peço para os alunos é sempre observar num gráfico de setor que tem números, o que tem mais e o que tem menos, tá certo? Aí vai dar uma explicação, logicamente. O que tem mais? O que tem mais? Tá vendo? Nossa, galera, é legenda, não tem como errar. É isso daqui, não é? Principalmente por carro e táxi. Quer dizer que o deslocamento do brasileiro usa muito mais carro ou táxi. O que tem menos? Muitos brasileiros andam um pouco de o quê? Só pegar o que tem menos. Muito pouco uso de bike, tá certo? Muito pouco, é só pensar nisso. Então o Brasil está numa certa contramão. Então você, como um gestor, como um político, qual seria uma solução para isso? Isso que vai perguntar. Está muito alto o exagero de carro? Carro não polui? Carro não gera acidentes? Tá certo? O que seria você como um gestor, um governador, um grande político que faria para mudar esse quadro pensando no gráfico? Fazendo o quê? Ciclovias, né? Consciência ecológica, o pessoal usar mais o quê? Andar de a pé, usar bicicleta. Esses fenômenos aqui poluem muito. Então, esses assuntos tem que pensar. O gráfico está explicando o quê? A galera usa mais carro ou táxi. A galera usa muito pouca bicicleta. Qual que seria uma solução? Está explicando isso. O pessoal usa muito mais veículos, né? Assim, individuais, até coletivos. Pensando em coisas coletivas, é muito pouco, usa muito pouco coletivo, usa mais carros individuais, motorizados, que poluem, etc. O que seria uma solução? O governo incentivar o quê? Ciclovia, uma vida ecologicamente mais equilibrada. Então, é isso que tem que buscar do gráfico, né? O que está mostrando que tem mais, o que tem menos, ficou claro aí? E que seria uma solução para isso? Com certeza cairia sim. Um assunto muito emblemático que está caindo bastante nas provas aí. O último gráfico que eu discuti com vocês, esse é o gráfico chamado gráfico de barras, né? Que vocês podem ver, estão na forma barrinhas horizontais para vocês, que vai dar uma situação aqui. Esse exemplo de gráfico é a taxa de mortalidade infantil por regiões. No caso aqui está os itens das regiões, como vocês podem ver, e aqui o valor dessa taxa, né? Como vocês podem ver, qual é a explicação? Qual a explicação mais sensata? Todas as barras são iguais, queridos? Não são. Isso é legal falar. Qual que tem a maior barra? O Nordeste. Qual que tem a menor? A região Sul. Se você ver a diferença, é gritante. A região Nordeste, a taxa de mortalidade é acima de 20, entre 20 e 25. A taxa do Sul é menos o quê? Quase menos que 10. Não chega a 10, correto? A taxa do Sul, região Sul. Então, isso que eu mostrar para você, qual que é a explicação do gráfico? Que as regiões brasileiras, ela apresenta discrepância, palavra bonita, né? Diferenças socioeconômicas de uma região para outra. Enquanto umas têm muitas, outras têm poucas. Então, essa é a explicação. O Brasil é muito desigual nas regiões brasileiras quando o assunto é social, quando o assunto é taxa de mortalidade infantil. Taxa de mortalidade infantil, para quem é um pouco perdido, nada mais nada menos, são óbitos de criança de 0 a 1 ano. Certo? Considerado de 0 a 1 ano em mortes prematuras, tá? Correto? Aí no caso aqui mostra claramente isso, que o Brasil é muito desigual regionalmente. Tô claro isso aqui, gente? O gráfico está mostrando para mim, o Brasil é muito desigual regionalmente. E que, logicamente, pensando em mortalidade da região Nordeste, o Nordeste ou até a região Norte, que é tudo acima de 20 a taxa de mortalidade, necessita de mais recursos na área do quê? Qual área? Qual área? Saúde. Então, isso é legal, pode cair na prova. Tudo bem, você está vendo a explicação? Nossa, tem regiões que é muito diferente na taxa de mortalidade. Qual seria uma solução? A solução é simples. Investimento de saúde, programas de saúde para essas duas regiões que dependem mais, correto? Então, essa foi uma questão de gráfico. Então, tenha calma no gráfico. Não. Eu sei que parece medonho, vai ficar com medo de gráfico. Não, interprete. Uma explicação. Ele quer explicar algo e solucionar algo com vocês, correto? Charles Tirinha, mesmo esquema, busca sempre a palavra crítica, correto? Essa foi a segunda aula de Humanas, espero que tenham gostado, ok? Um abraço e tchau!